Neste vídeo de hoje eu quero convidar você a assistir a entrevista que eu fiz com Rodrigo Sam, um cantor alagoano de 39 anos que tem entre suas composições a música Menina, Aquela Bicicleta, Se a Canoa Virar e tantas outras. Eu o entrevistei em 7 de março de 2021 deste ano, mas eu só pude organizar o material agora devido a problemas de saúde na família. Então o Rodrigo Sam se tornou um grande amigo, eu o conheci aqui através do canal, ele assistiu alguns vídeos meus e deixou um comentário, se inscreveu e eu vi o trabalho dele. Vou deixar aqui o canal do YouTube para vocês assistirem as composições, os videoclipes que ele tem e achei a poeticidade de suas canções muito grandiosas, me tocaram a alma e com isso eu resolvi bater um papo via Skype. Peço perdão pela má qualidade das imagens e do som, mas eu não poderia deixar de passar e registrar aqui no canal essas palavras tão belas do Rodrigo. Rodrigo Sam, ele é formado em licenciatura em matemática, dá aula de artes, também se formou no Instituto da Guitarra em São Paulo e ele é mestrando na área de letras e linguística, trabalhando também com análise do discurso, que é uma área que eu gosto muito. Confiram então o bate-papo gostoso e descontraído com Rodrigo Sam. Primeiramente, eu queria que você me dissesse, assim, resumidamente, quem é o Rodrigo Sam, né? E também, não só o Rodrigo Sam, mas também o Rodrigo Santos, né? Que eu descobri o seu nome lá no canal dessa forma, né? Seu nome de batismo mesmo, de registro. E através disso, né? Eu gostaria de saber, assim, porque no release eu observei que você já trabalha com a música desde 1995, né? Então, imagino eu que isso foi muito jovem, né? Você deve ter começado muito jovem, né? Então, com quantos anos está, né? Pergunta chata, o Rodrigo Sam, né? E como foi essa caminhada, né? Como começou essa caminhada na música até se consolidar com este artista que nós temos aqui hoje, né? Não cara a cara, não fisicamente, né? Nessa ubiquidade aí da internet, mas conhecendo mais de perto quem é, então. Muito bom. Essa oportunidade que a gente está tendo de conversar está sendo muito legal, porque como eu te disse, você vem sendo uma referência para mim, então eu imagino que a gente vai construir uma grande amizade daqui para frente. A gente já tem planos de se encontrar aqui no Nordeste para te apresentar algumas praias, mas indo para a pergunta, assim, eu tenho 39 anos atualmente, né? Eu comecei muito jovem e o Rodrigo Sam que ele começou como um menino, né? Um moleque, adolescente, muito sonhador, cheio de sonhos, de expectativas com o futuro. E esse garoto sonhador que começou em 95, tocando guitarra numa banda de reggae daqui de Alagoas, que se chama Vibrações, que é uma banda muito conhecida aqui, que foi para o programa Superstar, então ganhou uma projeção nacional de uns anos para cá, mas a gente, com Vibrações, eu como guitarrista, a gente viajou por muitas capitais do Brasil, fizemos turnê em São Paulo, todo o Nordeste, Rio de Janeiro, tocamos em muitos lugares, né? Eu tive a oportunidade de conhecer lugares que eu nunca imaginei que fosse possível e que a música me proporcionou. Então é uma banda que já tem por isso que que foi a minha escola, né? Minha primeira escola. É uma banda que já tem um público muito fiel, é uma banda que já se consolidou, né, como uma das grandes bandas de reggae da cena nacional, mas que no meio do caminho, né, no percurso, nessa trajetória, eu comecei a me sentir um pouco infeliz, né? Alguns vazios foram tomando conta de mim e mais ou menos há uns 8 anos, 6, 7, 8 anos, a banda ela já existe há uns 25 anos, mais ou menos. Está quase nisso. Né? Mas há uns 8 anos
eu comecei a me sentir muito triste e a me sentir também, e a sentir uma necessidade de realizar outras coisas, e optei por sair da banda. E esse processo, né, essa minha saída, na verdade, não foi uma coisa simples, foi um processo que atravessou momentos assim muito difíceis. Eu passei por momentos difíceis, assim, de pensar até em desistir de tocar, né? A música, que já era, nessa altura do campeonato, eu já estava formado em música, já tinha uma formação no Instituto de Guitarra e Tecnologia, que é uma grande instituição né, que ela é uma escola de guitarra de referência no Brasil, né? Ela tem, assim, entre seus professores, o Mozart Mello, que é um cara que ensinou os grandes, né, os principais guitarristas, os caras mais respeitados desse instrumento, eles estudaram com esse professor. Então foi um sonho que pude realizar, estudando com ele também, com outros caras lá. Então já estava nesse nível, né, tendo tido essa bagagem, constituído essa bagagem, eu já era esse sujeito, com uma relação muito íntima com a música, e não me via até então fazendo qualquer outra coisa fora da música. Mas comecei a ficar muito triste, comecei a pensar em desistir de tocar e largar a música, e comecei a buscar outros caminhos, mas eu não consegui. A música não me deixou ir embora. Então, fui pego pelo braço, pela música, e aí foi nesse momento que aconteceu esse fato que hoje me faz entender que todo esse processo foi necessário, que foi o fato de eu me tornar compositor, escrever canções. E foi uma coisa assim que aconteceu como um encanto, totalmente inexplicável. Talvez eu já tivesse isso comigo, mas nunca tivesse dado brecha para que isso aflorasse. Então eu fui dormir num dia guitarrista, e no dia seguinte acordei compositor de canções. E aí mostrei uma canção para minha esposa, depois mostrei para minha filha, fui mostrando para as pessoas mais próximas, e as pessoas foram me encorajando a continuar, né? Dizendo, poxa, eu que estava me sentindo totalmente desencorajado, desestimulado, fui sendo encorajado por pessoas próximas e fui me tornando cantor. Tinha na universidade pago algumas disciplinas de canto e coral, fui aprender a cantar, e aí depois eu fui me dedicar, né? Fazer exercícios diários, técnica vocal, fui me especializar. E quando eu decidi que ia iniciar minha carreira como cantor, eu entrei ainda muito inseguro. Antes tentei convencer amigos que cantavam a interpretar as minhas canções, e até tive canções minhas gravadas por outros artistas daqui de Alagoas. Só que eu tinha ainda uma necessidade de interpretar essas músicas da minha forma, porque todas as minhas canções são muito pessoais. Eu sou um cantador de histórias. Eu canto as histórias que eu vivo, né? Eu sou um artista extremamente confessional. Eu acho que a maioria dos artistas são. Eles têm essa tendência, né, de ir confessando coisas que acontecem ali em suas vidas particulares, suas vidas pessoais. Mas eu acho que, assim, eu me sinto muito assim, né, falando de coisas muito pessoais, de acontecimentos pessoais, relatando situações que acontecem comigo, né? Às vezes situações são cômicas e se transformam em música. Não sei se você viu o clipe da Canoa, mas foi uma Vi. história que aconteceu de verdade. Aham, achei super legal. Ficção daquela história, né? Aquela bicicleta também foi uma canção que foi, na verdade, uma reconstituição de um momento da minha vida, né? O fato de ser pai, são canções que mais Aquela emocionam. bicicleta é quando você conheceu sua esposa. E isso, na verdade, assim, a gente já namorava. Eu tinha, né, nós éramos adolescentes. A Cássia Eller era uma artista que a gente era muito fã e que estava estourando no Brasil no final dos anos 90, e veio fazer o primeiro e último show dela, assim, depois de ter estourado, aqui em Maceió. E eu tinha uma bicicleta muito velha, assim, uma bicicleta assim, é muito velha, toda enferrujada, ela E saía. você tem ela ainda ou não? Hã?
Você ainda tem a bicicleta? Acabei me desfazendo dela há muito tempo, ela se acabou, na verdade, ela foi se desintegrando e eu não tive nem como continuar com ela, mas era muito velha e eu andava, gostava muito de andar pelas ruas de Maceió aqui com essa bicicleta velha. E aí minha esposa, ela na época que tirou a habilitação, né, ela que a mãe dela tinha um carro, a mãe dela viúva, ela precisava dirigir o carro para a mãe. Então ela tinha e ela gostava muito de dirigir. E eu não tinha habilitação, tinha uma bicicleta. Toda vez que a gente ia sair, tem um pouco de machismo aí também, né? Eu dizia, eu confesso, que aí Você eu não dizia, queria sair com ela dirigindo. porque eu disse, poxa, deixa, vamos sair junto. Aí ela queria, não, eu já estou tirando o carro da garagem. Eu disse, meu amor, não faça isso. Vamos na bicicleta. E ela ia brava, eu botava um monte de lençol no quadro para ficar fofinho, para ela andar. E a gente andava 6, 7 quilômetros com a corrente saindo, né, aqui no estado, e ela chegava nos lugares assim toda produzida, mas com raiva, mas sempre aceitava. E quando ela não queria, aí eu usava alguns argumentos assim que eram muito para alguns argumentos, assim, argumentos emocionais mesmo, assim, né, para tocar mexer com a emoção dela, dizer, meu amor, realize meu sonho, é meu sonho ir com você de tal lugar até tal lugar, né, carregando você na bicicleta, vamos, aí ela aceitava sempre, dizia, tá, só essa vez. E aí um desses acontecimentos foi o show da KCL, que era assim, uns 4 quilômetros da casa dela para o show. Ela queria ir de carro, né, 4 quilômetros de carro é muito rápido, são 5, 6, 7, 8 minutos, né? De bicicleta é uns 20, talvez uns 20, né? Assim, talvez por aí, nessa base. E aí eu disse a ela que queria ir pro show de bicicleta, ela topou, reclamando, mas topou. Então peguei ela em casa, fomos pedalando, saímos atrasadíssimos de casa. Quando a gente chegou no show da KCL, foi amarrar a bicicleta, isso no ano 2000. Foi amarrar a bicicleta na grade do ginásio. E aí, quando isso aconteceu, entregamos o ingresso e um detalhe, o baixista da Cássia era um alagoano, que hoje toca com Zé Cabaleiro. Hoje também nós nos conhecemos, conversamos, a gente sempre que eu vou a São Paulo a gente se encontra. Mas na época eu tocava com Cássia. E um dia antes a gente tinha conversado com ele assim durante horas. Foi o dia que eu conheci Fernando Nunes. Na calçada, a tia dele era vizinha de muro da minha sogra. E como ele estava aqui fazendo show com a Cássia, ia chegando de madrugada, a gente abordou ele sem saber que era o baixista e conversamos durante horas. E isso tornou o momento muito mais especial. Quando a gente chegou no show da Cássia, com o ingresso antecipado, que a gente tinha comprado antecipado, quando a gente entregou ao bilheteiro, a gente escutou a Cássia dizer: muito obrigado, Maceió, adorei tocar para vocês, até a próxima, tchau. E aí a gente entrou, ela tocou o bis e nunca mais voltou e infelizmente nos deixou. Então esse foi o último show, o único e último show que a gente viu da Cássia, e nem vimos, né? Vimos o bis. Então ela ficou brava, eu tive que fazer uma canção para me redimir aí desse acontecimento. Muito legal. Né? Mas assim, tocando em tudo que você falou, a música sempre esteve presente, assim, desde a infância. Você tinha músicos na família. Como que você aprendeu? Ou se já foi algo que não teve um aprendizado, já foi algo que nasceu com você mesmo e foi a guitarra de início mesmo? Como que foi? Eu tinha um tio, tenho um tio, né, que ele tocava violão. E eu sempre admirei muito ele, né, quando eu chegava na casa dos meus avós e via ele empunhando um violão, eu sempre fiquei muito fascinado. E aí ele colocava, às vezes, o violão nas minhas mãos e me dava algumas dicas, e eu fui me interessando. Aí conheci um amigo de infância que chama Luiz, que é vocalista do Vibrações. E aí o Luiz ele tinha um violão velho em casa, mas não tocava. E aí eu me emprestou esse violão, comecei a tocar os primeiros acordes, até que meu pai teve a oportunidade de me dar um violão de presente, um tonantezinho, que é um violão bem rústico, Eu né? tive um, eu tentei aprender, e aí minha mãe me deu um tonante, né? Sem nem saber o que era um tonante. Mas não tinha nem condição nenhuma de aprender nem as primeiras notas. Ó, é verdade, o tonante ele era um violão muito popular e era um violão assim muito rústico, né? Um violão, os melhores eram de Giorgio na época, É, violões mais caros, Giannini.
O tonante era aquele assim para começar. Mais em conta, Era um precinho, aí ganhei um tonante, e aí o meu vizinho tocava violão, e esse vizinho, ele tocava assim um repertório de pop rock nacional, né, de Paralamas do Sucesso, Titãs, Kid de Abelha, Barão Vermelho, Engenheiros do Havaí, e eu comecei a aprender o repertório desse vizinho. Em um mês, e aí eu fiquei viciado em violão. Eu não fazia, desse momento em diante, eu não fazia outra coisa senão tocar violão. E, né, perdi ano na escola, na época, foi assim, porque fiquei extremamente apaixonado, e em um mês eu conseguia tocar todo o repertório desse vizinho que já tocava há um tempão. E ele ficava muito orgulhoso de mim, né? Ele dizia, poxa, meu aluno e tal. Me ensinou, aí eu fui depois conseguir. Meu pai me deu uma guitarra também, muito simples, que eu tenho até hoje, uma guitarra baratinha, que chamava Samick. E aí eu, quando comprei essa guitarra, a gente ganhava 2 aulas grátis do instrumento que comprasse na loja, que é uma loja que não existe mais. E aí quando eu fui fazer essas 2 aulas, fiquei muito admirado com o meu professor tocando. Foi o cara, assim, eu nunca tinha visto ninguém tocando profissionalmente, assim, tão de perto, né? Escutava alguns guitarristas famosos, mas no ao vivo, assim, eu nunca tinha visto ninguém tocar guitarra tão bem quanto ele tocava. E era um cara que tinha uma didática também muito fácil. Ele me ensinou de uma forma muito fácil. Nessas 2 aulas, eu resolvi ficar fazendo aula com ele. Fiquei fazendo aula há uns 3 anos. Ia no apartamento dele, aqui num bairro de Maceió. E aí, depois desses 3 anos de estudo com ele, ele foi embora da cidade. Foi para, eu acho que BH. E pegou alguns dos alunos que demonstravam interesse em permanecer estudando e montou um grupo de estudos aqui. Aí eu passei a estudar com um grupo de estudos, né, com ex-alunos desse professor Otto, e perdi o contato com ele. Passei mais de 20 anos sem ouvir falar dele. E aí, da última vez que eu fui a São Paulo lançar o meu disco Sutil, a gente fez um show na Avenida Paulista, aí estava acontecendo um festival chamado Sururu Music, que era no interior próximo de São Paulo, se não me engano, eu esqueci até o nome do interior, mas é um interior bem conhecido, e aí tinham alguns músicos, entre eles o Norberto Vinhas, que era vizinho desse professor meu, e Norberto Vinhas, ele toca com vários artistas conhecidos, assim, da cena nacional, né, como Vanderleia, Nando Reis, ele já fez alguns subs, há vários artistas que são bem conhecidos na cena nacional, ele toca com ele, e era vizinho também, conhecia esse guitarrista. E aí eu perguntei pelo meu professor, e ele disse, pô, seu professor, ele tá no Facebook como Otton Oliveira, vai lá e tal. E aí acabei encontrando com ele, e de uns meses para cá a gente tem batido muito papo. Mas a minha referência foi esse tio, né, do interior de Alagoas, de Arapiraca. Eu sou arapiraquense, mas morei em Maceió, que é capital de Alagoas, a minha vida inteira. E esse tio, ele era de Arapiraca, e eu ia passar férias na casa dos meus avós e era incentivado, influenciado por esse tio. E aí foi a partir daí, ele foi meu primeiro professor, depois teve esse vizinho, e aí depois eu fui, né, encontrando vários parceiros musicais. Até hoje a gente vai trocando experiências com vários músicos daqui. E na minha família, a minha geração tem muitos músicos atualmente. A minha geração é a geração que veio depois de mim. As festas de família, os encontros familiares, eles são sempre com muito instrumento musical, todo mundo tocando, cantando. Tem todo tipo de instrumento, mas foi uma coisa que surgiu a partir da minha geração. A geração anterior à minha só tinha esse estilo. Legal. E, Rodrigo, eu percebi através do seu canal, assim, primeiramente, você citou o disco Sutil, né? É o único disco seu lançado, você tem mais discos lançados, ou se não tem, pretende lançar, né? Isso daí eu tô um pouquinho desinformado, me atualiza aí. Isso. O disco Sutil foi meu primeiro disco, meu primeiro álbum e único até hoje. A tendência, né, inclusive do mercado fonográfico, é que esses discos, né, que os artistas costumavam lançar durante toda a sua vida, eles já começaram, na verdade, a cair em desuso.
o pessoal não costuma lançar mais disco. Eu quis lançar esse disco porque, né, por uma questão de realização pessoal mesmo, assim, né? Como o lançamento de um disco é como um filho que você está ali idealizando durante um tempo. É uma história, é um disco, ele conta alguns capítulos da história da minha vida. Mas a tendência agora é que eu vá lançando singles, como a maioria dos artistas tem feito. Depois do disco Sutil, eu lancei o single de Aquela Bicicleta, que não está no disco Sutil. Lancei um single de uma música chamada Nada Terminou. E tem mais 3 canções gravadas que serão lançadas em breve, mas que já estão gravadas e a gente vai, na verdade, finalizar a produção desses trabalhos para ir lançando pouco a pouco nas plataformas digitais, né? Que hoje em dia... Mas o Sutil, ele teve a mídia mesmo, CD e tudo. Sutil, inclusive, eu acho que eu tenho uma aqui. A gente fez uma mídia promocional, está autografado, que era para uma amiga. Ah, legal, bacana. Vou te mandar, vou guardar uns para você aqui. Ah, ótimo. Eu também vou te mandar um livro que eu publiquei de poesia. Não sei se você viu lá no canal. Depois eu falo sobre ele também. Muito bom, legal. Eu sou apaixonado, assim, mesmo igual você citou que agora são as plataformas, né? Mas eu ainda sou apaixonado nos CDs, né? No concreto mesmo, né? Da gente tocar mesmo, né? É verdade, é o primeiro filho, a gente, né? E principalmente na música, assim, todo mundo estava lançando sem, né? Só nas mídias digitais e eu queria ter essa mídia física, porque é o E primeiro foi em filho. que ano que você lançou o Sutil? Hã? Em que ano que você lançou o Sutil? Foi em 2019. Foi um disco gravado iniciou-se o processo de gravação em 2017 e a gente culminou no lançamento em 2019. Foi um processo de 2 anos, né? Entre gravação, refiz vozes, assim, gravei as vozes, aí depois melhorei como cantor e resolvi refazer as vozes. Foi um disco gravado em São Paulo, produzido por um artista paulistano que é um grande amigo, que chama Marcos Maurício, que é um grande parceiro, na verdade. Ele tem todo o meu trabalho musical, tem a mão dele aí. É um cara extremamente talentoso, toca numa banda chamada Nômade Orquestra, mas é produtor musical e produz uma série de artistas que estão despontando aí na música, na cena musical nacional. E que eu já ia te perguntar também, né? É porque, e até assim, você citando ele agora, né? O Maurício, né? Isso, Marcos É, Maurício. eu percebi pelo seu canal e pelo acesso ao seu trabalho que eu tive, que há uma produção muito legal, né? Assim, é muito bem produzido, tem um acabamento, né? Não só na questão da música, mas na questão também quando é clipe das imagens e tudo, né? Como se dá esse processo, né? Você citou ele agora, né? O Marcos Maurício, mas como que se dá esse processo, né? Você é um artista que já conta com um certo incentivo, né? E tem essa produção de pessoas que investem em você, ou você ainda tem que investir, né? Um investimento particular, digamos assim. Como que se dá essa produção, né? Nesse nível já tão profissional, já, né? Você é um profissional da música, né? E também, já emendando também, né? Como que é o seu trabalho com a música, além desse trabalho de compor, de produzir o disco, né? Que você produziu, agora os singles, né? Os clipes, e como que você se apresenta ainda em barzinhos, você tem uma agenda de shows, né? Como que é o trabalho do Rodrigo Sam? Eu ainda, né, em alguns momentos eu enquanto artista independente, assim, eu ainda invisto, eu ganho dinheiro de outras formas, né, como professor de arte, por exemplo, e quando é possível eu faço algum tipo de investimento, mas são investimentos pequenos. E a vantagem que eu tenho, assim, é que eu consegui, ao longo dos anos, encontrar parceiros que acreditaram, né, no meu projeto, né, nas minhas produções e seguem comigo, vislumbrando aí num futuro de repente, um reconhecimento, e a partir do momento que esse reconhecimento acontecer, ele na verdade já existe, né, mas a gente vai
conseguindo alcançar alguns patamares. No patamar em que a gente está, a gente já consegue contar com o reconhecimento do público, a gente já consegue acesso em alguns canais de comunicação, canais de mídia que são espontâneos. Por exemplo, no ano de 2019, a gente teve o Disco Sutil, ele ficou entre os 3 discos mais tocados na plataforma Palco MP3, e saíram uma série de matérias indicando esse trabalho como um dos trabalhos, né, um dos 3 trabalhos da nova MPB que sacudiram a cena musical do MPB no Brasil. Fui no programa Show Livre também, aí tem o meu produtor, que é o Lucas Laranjeira, que esse é de São Paulo, que é um parceiro que tem outros artistas na produtora dele e que também acredita no trabalho, né? Então, algumas... e que a gente vai se ajudando, a gente vai aproveitando alguns contatos que ele tem. O Marcos Maurício, como enquanto produtor musical e artista também, e integrante de uma cena musical, ele vai também levando os trabalhos que ele produz para que a gente possa circular nessas cenas. Então, assim, investimento que eu tenho, assim, financeiro, por exemplo, para gravar o meu disco, eu tive alguns apoios, mas a maior parte do custo desse disco foi eu que banquei. Né? Então, a prensagem do disco, por exemplo, eu fiz uma prensagem de 1.000 cópias ali. Então, foi um custo que eu arquei. As outras coisas, né, as mídias, as entrevistas, as inserções em playlists, que é uma coisa que se usa muito na cadeia produtiva musical atualmente, são coisas espontâneas que a gente vai conseguindo a partir dessas alianças, dessas parcerias de pessoas que trabalham nessa cadeia e que acolheram o nosso trabalho e vão fazendo com que a gente consiga chegar em alguns lugares. Então, é mais ou menos assim que acontece, né? Eu me invisto para essas coisas físicas e práticas, mas a gente, pela trajetória, pelo rolê que a gente faz durante o nosso percurso, a gente vai fazendo contatos e amigos que vão acreditando e vão somando para que a gente possa realizar os projetos que a gente tem. E qual foi a outra pergunta? Acho que até eu esqueci. Era sobre a produção, né? E os videoclipes, a gente são outros caras que também trabalham junto comigo. O videoclipe porque eu acho que você acabou respondendo tudo numa só, né? Tem o pessoal do audiovisual, que também são parceiros. Por exemplo, Rafael Pires é um cara extremamente talentoso, é alagoano. Ele produziu o clipe de Aquela Bicicleta e o clipe de Se a Canoa Virar. O Lucas Laranjeira, que é meu produtor executivo, que mora em São Paulo, ele produziu o lyric vídeo da música Nada Terminou, que eu acho que são os 3 trabalhos audiovisuais que eu tenho, mais profissionais, né, que estão no meu canal. O restante são a discografia, né, que no caso é o Disco Sutil, é todo o meu... os materiais, né, fonográficos que eu tenho, que são disponibilizados com a capinha no YouTube, mas a gente busca sempre entregar para a galera que curte o nosso trabalho um produto de qualidade, com uma qualidade bacana, para que a gente possa fazer com que a mensagem que a gente está passando seja mais facilmente que a gente consiga encontrar pessoas que se identificam com maior facilidade. Porque eu acho que o grande lance da música é esse, né? Assim, você muitas vezes fala de você, conta suas histórias, e sua realização, sua grande... Né, a nossa felicidade é quando a gente consegue encontrar pessoas que se identificam com essas histórias, que se veem no nosso lugar também, né? Se reconhecem naquilo que a gente canta. Então, quando a gente consegue entregar um trabalho bem produzido para essas pessoas que têm essa conexão com a gente fica muito feliz. Nessa linha do que você está falando, e que você também citou no começo da entrevista, né?
sobre a questão do artista contar as suas próprias histórias, né? De ter um lado muito pessoal, né, no trabalho do artista. A gente que, né, digamos assim, que eu arranho, né, que eu tento um pouco na literatura, a gente passa pela mesma coisa, né? A diferença do eu lírico, do eu narrador e do autor pessoa, né? Como que se dá isso, né? E algumas pessoas, talvez... Peraí, deixa eu só... Acho que o meu WhatsApp tá... para não atrapalhar o barulhinho, né? Então, algumas pessoas, alguns críticos, né, têm um viés mais acentuado. Não, o autor pessoa é uma coisa, o eu lírico ali, né, o eu narrador é outra, né? Eu também sou da vertente que, por mais que a gente tente definir, né, ali na obra, no caso estou falando da literatura do lugar que eu falo, né? Que tem ali um eu lírico, um eu narrador ali, mas a gente sempre vai ter interferências da vivência pessoal. Eu sempre acredito nisso. Ninguém vai, não tem como dissociar muito isso, né? Então, como que você vê isso, né? E como que você, né, que é um artista, um cantor, que está já aí que já tem um público formado, né? Igual você citou, que teve até alguns reconhecimentos por meio de primeiro lugar e prêmios e tudo. Como que você vê isso, né? As pessoas gostam de conhecer através da música esse lado pessoal, né? Você acha que as músicas que nós temos também aí, né, na música popular brasileira aí, elas também, por exemplo, você citou o Djavan, né? E a gente sabe, não sei se são histórias, né, como a Flor de Lis, né, que eles falam que não sei se é verdade, né, que tem a ver com o amor que ele teve, né, o pé da Margarida, né, nasceu lá, que fala, nem Margarida nasceu, que seria, né, isso eu vi uma vez, né? Então, assim, a gente percebe que tem outros artistas que também utilizam, sendo verdade ou não, né? Como que você vê isso na música, né? Você acha que também tem... a gente vê aí nesse breganejo aí, né? Vou até chamar assim, nesse sertanejo universitário aí, que as pessoas usam muito aquelas histórias, né? Dos casos afetivos aí, sexuais, né? Digamos assim, e vai lá e compõe aquilo que eu, preferencialmente, eu não gosto muito. Mas no seu caso, a gente vê que são histórias bem elaboradas, né? Pode até ter partido de uma canoa virada lá e tudo, mas que tem um enredo, que tem uma poesia, né? E tudo mais. Como que você vê esse lado pessoal, né? No trabalho? A minha construção artística, assim, ela parte muito ela tem uma ligação muito forte com o meu eu pessoal. Ele, assim, até quando as palavras, as expressões que eu uso são expressões que eu uso no dia a dia, né? Eu utilizo palavras que eu costumo utilizar quando eu estou na língua natural minha, né? A língua que eu uso nas músicas é a língua que eu uso no dia a dia. Quando eu estou assim, às vezes narrando uma história que é sobre mim, né? Tem uma música que chama Em Frente ao Mar, que eu falo primeiro de mim, né? Em primeira pessoa, e depois eu falo, eu converso comigo assim no passado, eu converso com o moleque que eu tinha deixado para trás, quando eu digo vai moleque. Toca um pouquinho, assim, pra gente já começar, se você puder. Vamos lá. Se você lembrar também, né? Às vezes é um trabalho mais antigo. Toda essa perfeição que posso observar quando estou em frente ao mar me traz inspiração, força e motivação para
entender. Estou pronto pra recomeçar, ir em busca daquele moleque que um dia deixei pra trás e acreditar com a mesma fé que os sonhos podem se realizar. E só assim, correndo junto com os meus, vou encontrar a paz em frente ao mar, em frente ao mar, em frente ao mar, em frente ao mar, ao mar, em frente ao mar, em frente ao mar, em frente ao mar. Vai, moleque, e pegue esse rancor e arranca do teu peito que o sonho recomeçou. Você já pensou quanto tempo desperdiçou sem olhar pra frente, remoendo velhas dores do passado? Vai, moleque, segue em frente, não olha pra trás. O jogo é duro, mas você é valente, pode de mais uma se safar. E só assim, correndo junto com os seus, vai encontrar a paz em frente ao mar, em frente ao mar, em frente ao mar, em frente ao mar, ao mar, em frente ao mar, em frente ao mar, em frente ao mar. Privilégio, né? Nossa, estou me sentindo honrado. E outra coisa que eu queria já te agradecer, né? A essa disponibilidade, né? Tá certo que você me conhece pelo canal, igual você falou, então você já até me conhece um pouco, né? Quem eu sou e tudo mais. Mas mesmo assim, né? A gente estando tão longe, né? A internet nos aproxima, né? A internet tem muita coisa ruim, mas a internet tem o seu lado bom, que é esse, né? De aproximar, um deles é esse. E então já te agradecer por você ter essa disponibilidade, né? Porque tem artistas que, né? Às vezes por exemplo, eu tive um contato com o Romero Ferro, não sei se você conhece, pelo Instagram e aí como ele já tá naquela sacada, né? Da uma coisa mais comercial e tudo, né? No primeiro momento ele aceitou, né? Então, te dou uma entrevista por Skype. Aí, na hora que ele viu que o blog era bem simples, aí a coisa já mudou de figura. Então, assim, essa disponibilidade do artista também, né? Em conversar, em trazer, isso é muito bom. E também eu queria te ouvir também a respeito de... Deixa eu ver aqui, a gente estava falando a respeito do lado pessoal. Ah, lembrei, que enquanto você falava sobre essa questão, essa última pergunta, e eu observei mesmo, né, a gente como linguista, a gente vai observar a letra, né, a linguagem e tudo, e observei, aí eu falei, isso daqui deve ser de propósito, né, para manter, e aí eu acho legal porque dá um recorte também do lugar, não só do lugar de fala, mas do lugar também físico, né, da geografia, onde você está inserido. Então, também te parabenizar por isso. Eu acho que a linguagem, quanto mais simples e mais próxima daquilo que é na oralidade, eu acho que a gente tem um ganho muito grande. E aí, perguntando para você, né, porque você falou a respeito dessas vivências, se você leva isso para suas aulas, né? Agora falando um pouquinho do trabalho, assim, do ganha-pão, né, digamos, do Rodrigo. Se você leva isso, como que é o seu trabalho, né, com arte, né? Se você leva, porque imagino que você não trabalha só a música, né? Mas acredito que a música deve estar bem presente, né? Como que é? Se você desenvolve também, você citou aí
que fez algumas aulas de coral, se na escola, nas escolas que você trabalha, se tem algum trabalho com a música, oficinas de música, né? Sim, muito boa pergunta. A gente tem alguns projetos. Eu trabalho em 2 escolas e em ambas eu desenvolvo alguns projetos musicais. Alguns shows. Ano passado a gente realizou um show de talentos que foi muito bacana, onde onde eu trabalhei com alunos que não, tanto alunos que já cantavam ou já tocavam algum instrumento musical, como com alunos que nunca tinham tido nenhuma experiência com a música. E a gente proporcionou uma integração entre essas vivências dos alunos já iniciados musicalmente e aqueles que não tinham tido nenhum contato. E esse trabalho resultou numa apresentação para toda a escola. Essa escola que eu realizei esse trabalho é uma escola grande, com bastantes alunos, e foi assim um momento muito bonito. E as escolas que eu trabalho são escolas públicas, que eu imagino que isso ocorra no país inteiro, mas... É Alagoas que tem uma educação muito boa, é a terra do Ciro Gomes, não é? É a terra do Fernando Collor. Eita, meu Deus do céu. O Ciro Gomes é do Ceará. Ah, é Ceará, não, tô confundindo. Mas Alagoas também tem índices bons de educação, não tem? Alagoas, assim, tem melhorado. Nos últimos anos, a gente conseguiu melhorar muito os números aqui, né, os índices da educação estadual, ela melhorou bastante. Mas a gente já conseguiu alcançar uma marca muito triste, assim, né, que foi acho que uns 10 anos para trás, a gente era o estado com o maior índice de pessoas de analfabetismo. E isso daí mudou, foi transformada, né? De uns anos para cá a gente conseguiu ver graças a Deus, essa triste marca aí sendo deixada para trás. Mas ainda assim a gente enfrenta muitos desafios, né? As escolas, elas têm uma estrutura muito precária, as escolas aqui do estado de Alagoas, públicas. Eu trabalho em escolas periféricas, cujos alunos têm, em sua grande maioria, vivem situações muito precárias. Houve uma pesquisa em uma das escolas que eu trabalho, e onde foi constatado que grande parte dos alunos, eles vivem em famílias de 6, 7 pessoas em um único cômodo, com um salário mínimo, muitas vezes. Muitas vezes tem aluno que a única refeição é aquela que ele faz na escola. Então, tem muitos fatores que comprometem a qualidade, né, do ensino. A gente tem profissionais muito bons, a gente tem, assim, a Universidade Federal de Alagoas é uma universidade que tem se superado e que tem alcançado também um patamar muito legal no Brasil, né? Assim, tem uma representatividade muito grande, muito importante, um papel muito importante para a educação brasileira. A gente tem grandes profissionais, grandes professores, grandes doutores na universidade. Os professores, em geral, eles se formam, os professores que atuam na educação básica, eles são formados na UFAL. Então, a gente tem um material humano de muita qualidade, com uma infraestrutura muito precária. Então, mas mesmo ainda assim, a gente consegue realizar projetos incríveis dentro dessas escolas, mesmo com todas as dificuldades. O pessoal tem se empenhado bastante em realizar grandes trabalhos nessas escolas. Além do meu trabalho, tem os professores de literatura que trabalham comigo, que promovem saraus. Assim, a gente tem uma comunicação muito interessante, né, da arte com a literatura, né, e a literatura é arte também. Você trabalha com qual nível? Eu trabalho com Fundamental 1 e 2 e ensino médio. Ah, então praticamente todos. Não, na verdade, Fundamental 2 só, perdão. Fundamental 2 e médio. Fundamental 1 não.
E aí, e uma das escolas é uma escola de jovens e adultos, então a gente trabalha com alunos de 15 até 74 anos. Né? Ano passado tivemos aí um formando com 74 anos lá, no nosso terceiro ano do ensino médio, diurno, que tinha sonho de estudar, de entrar na faculdade. E, inclusive a televisão, aqui uma TV daqui de Maceió foi entrevistá-lo numa aula minha. Em uma E você situação. sabe se ele prestou o Enem, se ele vai conseguir? Já tem alguma notícia? Ainda não. Esse ano ele concluiu no meio da pandemia, né? Assim, no primeiro semestre da pandemia. Na verdade, a gente terminou agora. Eu acho que ele não chegou a prestar o Enem agora, porque estava tudo muito incerto. Uhum. Ele já Esse Enem foi uma catástrofe, né? foi uma catástrofe. Parece assim, é um filme de terror, né? Isso que a gente está vivendo. Acho que ninguém nunca imaginou que hoje a gente pudesse estar nesse lugar de pandemia, de ter que ficar em casa. E além de de estar vivendo num momento de pandemia, a gente ainda tem um presidente que acha que não é pandemia, que é gripezinha, que vai para o meio da galera, que passa a mão no nariz, e cumprimenta as pessoas, Critica o uso de máscaras. que não incentiva as pessoas a usarem máscara. Na China, onde o vírus começou, já está controlado, porque as próprias pessoas querem usar máscara e tudo mais, né? E aqui o próprio presidente criticando. Não usa e critica, né? É um negacionista, é uma pessoa que atrapalha muito, então parece um pesadelo. Né? Como se não bastasse a pandemia, ainda tem isso. Mas, Rodrigo, já pegando o embalo dessa pergunta, então, como você trabalha com ensino médio, você acaba preparando aí alunos para o Enem, né? E que a gente já está comentando aqui sobre a catástrofe que foi e o exame já era excludente, ele ficou mais ainda, né? Com a pandemia. Como que é essa preparação do aluno para o Enem nas artes, né? Porque ela é um dos componentes, né, dentro da linguagens, códigos e tecnologias, e eu trabalho, né, com um público também muito, eu faço parte de um, não sei se você já, em alguns vídeos eu já citei, não sei se você chegou a ver, que eu faço parte de um cursinho voluntário aqui, né, de um cursinho comunitário, que ele é associado à Educafro, né, a Educafro ela é coordenada nacional pelo Frei Davi, e que vem dos franciscanos aí, da Igreja Católica, mas que não tem um trabalho assim de cunho religioso dentro da Educafro, não. E apesar que a realidade nossa aqui, os nossos alunos não são assim também miseráveis, digamos assim, tão pobres como talvez aí você deva conviver. Mas eu procuro levar um pouco da questão da música, por exemplo, no Enem, né? Porque eles acabam não tendo, né? Nós não temos um voluntário de artes para dar aula, só de artes. Então eu acabo dentro da redação, da produção de texto, interpretação de texto, levando também. E aí depois eu até vou te fazer um convite aí para a gente pensar em mais parcerias. Você citou a questão da parceria, eu acho importante também, né? E já que você me dá essa liberdade, vamos sugar bastante, né? Bora pra cima. Você está em Brasília, né? Não, eu estou em Minas, no interior de Minas. Que massa. Aqui é sudoeste de Minas, é bem mais próximo do estado de São Paulo. Tanto assim que a nossa cultura é muito baseada no estado de São Paulo, né? Perto de Franca, não sei se você já ouviu falar em Franca, Ribeirão Preto, que é bem interior de Ribeirão Preto. De São Paulo. Então, mas aí como que você faz esse trabalho, né, de preparação para o Enem, e trabalhando a música? Como que você vê também, né, a cobrança, né, dentro do exame, da questão da música e das artes no geral? A gente trabalha, normalmente costuma cair no Enem, né, questões assim que abordam as 4 linguagens artísticas, música, dança, teatro e as artes visuais, e um pouco de história da arte. Uhum. A gente trabalha muito história da arte, né, desde as primeiras manifestações artísticas que nós temos conhecimento, que surgiram a partir do homem pré-histórico e dos desenhos rupestres nas cavernas. Então, essas questões assim de história da arte, elas costumam cair
no Enem, e a gente costuma trabalhar isso e trabalhar isso nos simulados. Impressionismo, né, algumas, o realismo, algumas vertentes artísticas que a gente costuma trabalhar com muita frequência, e a música ela é também um conteúdo que tem presença quase que certa nas provas de Enem, né, e abordam conteúdos de fundamentos da música, né, dos fundamentos básicos da música, como ritmo, melodia, as frequências, né, acústica e tal. Então, todas essas questões a gente costuma ir por esses caminhos, porque eu costumo dizer para os meus alunos que na aula de arte a gente trabalha conteúdos que visam despertar no aluno interesse por alguma das linguagens artísticas, né? A gente não propriamente tem a pretensão de formar artistas ali dentro da sala de aula, mas a gente tem a intenção de provocar no cara que já tem algum interesse ou já tem algum desejo ou uma predisposição para a arte, né? A gente tenta encorajar essas pessoas e também fazer com que as pessoas que porventura não tenham interesse em se especializar, depois da aula do ensino, depois das nossas aulas de arte lá, buscarem, por exemplo, um professor de música ou um professor de teatro, que elas possam conversar sobre arte, né, pelos lugares onde eles costumam circular. A gente proporciona ao aluno que ele vá se desenvolvendo culturalmente. Eu acho que um dos papéis da arte, uma das funções da arte, é isso, proporcionar para o sujeito um aculturamento, né, que a gente quer que o sujeito incentivar o sujeito a ser um sujeito que se interessa pela cultura, principalmente pela sua própria cultura, né? Eu sou um cara assim que tenho todos os meus projetos, tudo que eu faço, eu tento envolver o nome de Alagoas, né? Envolver as temáticas relacionadas ao estado de Alagoas, nos trabalhos que eu faço, para que a gente possa fazer com que o alunado ele se sinta orgulhoso e se sinta representado pelo artista alagoano, pelo professor alagoano, que ele perceba que em Alagoas a gente tem muitas coisas com as quais a gente deve se orgulhar. E então, eu ia falando, né, que a gente tem, assim, por exemplo, eu falo quando eu estou dando aula de arte, né, em muitos momentos eu levo um instrumento musical para dentro da sala de aula. E aí, quando eu estou falando sobre os fundamentos da música, quando eu estou discorrendo a respeito disso com os alunos, eu utilizo um instrumento musical e muitas vezes eu canto canções. E eu sou um cara assim que teve uma pergunta que você fez que eu acabei não respondendo e eu lembrei agora, que se eu me apresento muito, se eu tenho uma agenda aqui, eu tenho os meus trabalhos, são todos eles voltados, assim, eu tenho muito interesse assim em defender a classe dos artistas que são autores também, sabe? Assim, eu acho que Alagoas ela é um estado que tem um potencial artístico e musical muito grande, que a gente tem grandes artistas produzindo muito conteúdo e de qualidade que não tem espaço para apresentar esses conteúdos. Aqui, por exemplo, na cena, a gente não tem uma cena artística autoral forte aqui, né? A gente tem muitos artistas produzindo, mas esses artistas que são trabalhadores, eles precisam muitas vezes negar sua autoria para poder conseguir espaço para tocar e para ganhar dinheiro e para comprar comida, né? Para poder sobreviver, para poder garantir a sua subsistência. Porque os donos de casa e até o próprio governo, não existe, assim, a gente não vê políticas afirmativas aqui para incentivar o artista alagoano a mostrar a sua arte. Aconteceu um evento grande aqui onde um edital do Estado, onde alguns palcos foram montados na orla para os artistas alagoanos tocarem
tocarem na alta temporada para que o pessoal que está vindo de fora pudesse ver os artistas daqui. Só que nesse edital só foram contemplados artistas com propostas de música cover. Ou seja, conteúdos que que já são reproduzidos em todos os estados, músicas que tocam na rádio e tal. Enquanto que a gente pensa que esse deveria ser um espaço oportunizado para artistas que têm um trabalho autoral, para que o turista que vem de fora pudesse conhecer o que a gente está produzindo e não o que eles já conhecem na voz do artista alagoano. Né? Embora assim, eu respeito muito o trabalhador da música que precisa fazer isso, mas que esse trabalhador ele é silenciado, ele não pode tocar as músicas dele, porque se ele tocar as músicas dele, o dono do bar ele acha que não vai conseguir manter um público lá comprando comida e bebendo cerveja. Né, que aí o músico ele é ali tratado também, visto como mais um produto daquela casa. Ele é um produto que vai ter que tocar música conhecida para poder manter as pessoas dentro do bar. Os donos de bares, por exemplo, eles não acreditam que se eles pegarem uma quarta-feira, um dia que não tem movimento ali, vamos ceder para vocês fazerem, criarem esse movimento e me provarem. Eles não têm essa disponibilidade com o artista autoral de Alagoas. Então eu tenho eu converso muito com os alunos sobre a importância da gente ter orgulho de quem a gente é e das nossas referências de raiz. Das referências de raiz que a gente tem aqui, né? A gente se orgulhar disso, a gente poder falar, cantar as músicas que a gente gosta, cantar as músicas com o sotaque da gente aqui. Né? Eu canto do mesmo jeito que eu falo, que eu converso com você. O meu sotaque, a minha língua é a mesma. Porque é muito comum de você chegar num barzinho, assim, então é uma coisa que eu combato muitas vezes. Combato de uma forma... Combato com afeto, assim, né? Nada com agressividade. Mas quando eu encontro artistas músicos que estão cantando no barzinho, e ele vai cantar Te Ver e Não Te Esquecer, né? Aí é improvável. E aí eu digo, bicho, a gente não fala Te Ver aqui, a gente fala Te Ver e não te esquecer. É improvável, é impossível te ver. Né? Então, é o ti da gente. Então, eu acho que é importante, nessas coisas simples, pequenas, a gente ter a preocupação de esse cuidado, né? Para não cantar como o pessoal do Sul. Para que as pessoas daqui de Alagoas possam, daqui a algum tempo, ver um artista alagoano conseguindo cantar para públicos maiores e o público de Alagoas olhe para ele e diga, esse cara é de Alagoas, mesmo que ele não saiba quem é. Olha o jeito que ele fala, é igual a mim. Eu falo assim também. Né? Aquela referência e o orgulho né, da minha raiz eu preciso fomentar. Eu fomento isso dentro de sala de aula. Entendeu? Eu digo, né, eu quando estou fora de Alagoas cantando, as minhas características alagoanas, elas são ressaltadas. Parece que eu fico mais alagoano, meu sotaque fica mais alagoano ainda, e as pessoas chegam e olham, pô, o jeito que o cara fala é assim, eu digo, é assim mesmo, né? E faço amizade e sou lembrado por isso. Isso é uma coisa que eu tento passar para os meus alunos. Eu acho isso muito importante, muito bacana, assim. Eu tô muito feliz de estar ouvindo isso de você, porque eu também valorizo muito, assim, a localidade que eu vim, esse meu interior, né? Essa minha Minas Gerais, esse meu R, né? Retroflexo aí, né? Porque acho que é isso mesmo. Eu acho fundamental. E aí, já pegando também nesse aspecto, e que você já falou um pouco, mas eu queria ouvir assim você um pouco mais incisivo, né? Porque eu percebo na sua música um trabalho, igual eu te falei, poético, né? Artístico, né? Música mesmo, né? E não sonoridade, digamos assim, né? Uma vez eu ouvi isso e fiquei meio marcado. Então, como que você vê, né? Você citou aí, né? Que, por exemplo, às vezes nos bares, nos locais aí, tem que tocar essa música que está tocando, porque senão a pessoa não vai e não há um consumo.
como que você vê essa... Porque, assim, isso aí é uma opinião minha, eu acho essa música que nós temos aí no Brasil, na grande mídia, uma música muito ruim, muito triste, né? Que propaga valores que às vezes não são os valores das pessoas e que as pessoas vão tendo contato e vão, né? Igual você falou da questão de trabalhar a cultura ali no aluno, né? Eu vejo muito isso, né? É um lixo que as pessoas vão tendo contato, né? Mas assim, mas isso eu tenho uma opinião minha, né? De uma pessoa que tem talvez um pensamento um pouco mais fechado. Eu queria ouvir de você como músico, né? Você acha que toda música é válida, toda ao mesmo tempo que pode ter um artista como você que está construindo, a arte também pode ser usada para destruir? Sim, assim, essa é uma boa pergunta, né? A gente vem convivendo, né, já há bastante tempo com uma produção artística que é muito apelativa muitas vezes, né? Que a gente vê, caramba, né, que a gente poderia expressar a nossa vivência utilizando de outras maneiras, né, com mais poesia e o pessoal banaliza, né? A gente vê a banalização aí muitas vezes da infância, do sexo na infância. São temas assim que eu não faria, não não compactuaria, né? Eu não teria assim uma música minha nesses termos assim. Eu não vejo sentido nessa construção, mas eu procuro tentar, ao mesmo tempo, né, que eu sou um crítico desse tipo de produção artística, eu também sou um cara que procuro, sempre que tem oportunidade, dialogar com esses artistas que estão produzindo esses conteúdos, quando eu tenho a oportunidade, para tentar, de uma forma afetiva e de uma forma sadia, provocar algumas reflexões. Por exemplo, os artistas de Alagoas que têm trabalhos que vêm nessa perspectiva, nesse linguajar, né, na abordagem de certos temas que eu acho que não são válidos. Aqui em Maceió e no estado de Alagoas, quando eu tenho a oportunidade de conversar com essas pessoas, eu tento provocar algum tipo de reflexão para que essas pessoas tenham, assim, para despertar o interesse dessas pessoas em tentar se comunicar com o público deles de outras formas também, né? Porque, assim, respeito à jornada, a maneira, né, a vida a construção de cada sujeito, assim, né? Muitas vezes o cara canta o que ele vive, né? Ele canta o que ele passou a vida inteira vendo acontecer, entendeu? E só que o que eu digo sempre é que a arte ela tem uma função, assim, ela tem também um papel, né, de fazer com que a juventude, né, ou a infância que está, né, a criança que está em formação ali dentro, muitas vezes ali da periferia, e que não tem, e que a única referência positiva dessa criança é o professor ou o artista do bairro ali, né, que a gente tenha muito cuidado com o que a gente vai falar e com a maneira como a gente vai se portar, para que a gente possa influenciar positivamente aquela criança que está começando a vida, aquele jovem que está começando a viver. Porque muitas vezes ele vive num lugar onde ele vê gente de pessoas de todos os tipos humanos, né, ali, pessoas que são religiosos, trabalhadores braçais, estudantes universitários, todo mundo vivendo no mesmo lugar, e é o retrato do Brasil, né? A periferia, e gente de todos os tipos. E às vezes a criança fica na rua porque o pai não tem onde deixar. E aí, naquele momento que ele está na rua, ele vê muitas vezes o cara chegando suado do trabalho, depois de uma jornada difícil, cansativa, vê também a pessoa religiosa chegando do culto lá da sua igreja, e vê muitas vezes ali o bandido
né, com uma arma na mão, sendo prestigiado por mulheres, por amigos, todo mundo querendo ficar perto do cara, tá junto, e a criança vê aquilo e ela decide sempre, né, diz, pô, qual que é o melhor cenário entre esses que eu estou vendo? E aí o artista, né, que já tem uma formação, ele às vezes ele continua reproduzindo que aquela vida fácil é a melhor opção, e aí a criança cresce olhando e diz, pô, tem tudo isso, aquilo ali eu estou vendo que é melhor, ainda tem um artista que canta dizendo que aquilo é melhor, ou, né, a menina grávida de 12 anos ali, e a galera falando disso como uma coisa engraçada ou natural, e aí outras crianças vão engravidando com 12, 13 anos e perdendo a infância delas, né? Deixando de ter a oportunidade de viver para poder cuidar de filho no momento errado, né? Assim, na adolescência. Então a gente tem vários problemas que vão sendo perpetuados e que o artista ele tem um papel, que ele pode ter um papel decisivo numa transformação. Então, se o artista continua reproduzindo, naturalizando todos esses discursos, a gente acaba perpetuando isso e a gente não consegue ver uma perspectiva de mudança, de transformação nessa sociedade. Aí eu acho que, né, eu entendo, a gente tem aqui várias situações aqui na música alagoana onde o artista naturaliza esses discursos que a gente pensa que devem ser, que deva existir um trabalho de transformação. Então, ele, ao invés de transformar, ele reproduz aquilo. E eu critico, mas ao mesmo tempo que critico, tento buscar uma aproximação para provocar reflexões nessa galera. E dentro da sala de aula eu tenho muitos alunos artistas que são dessa safra, e aí que estão ali no auge da moda do tecnobrega, eu acho, o tecnofunk, que é uma dancinha que tem, fazem não sei o que eu nem conheço direito, mas eles são peritos nesse tipo de coreografia, e aí essa coreografia vem com a letra de banalização do sexo e tal, né? Da utilização de drogas, do crime, né? Enaltecendo o crime, muitas vezes. E aí a conversa que eu estou tendo com você aqui é a conversa que eu tenho com os meus alunos, olhando no olho deles e dizendo, galera, né, e mostrando a minha jornada, a minha trajetória, e dizendo, estou aí na luta, não é fácil, mas estou contando as minhas histórias aqui, estou tentando entregar para todo mundo aí as minhas experiências e a minha vivência em forma de poesia e de música, para encontrar pessoas que se identificam, e uma hora eu acho que eu vou conseguir encontrar o meu público e o meu espaço. E essa galera, né? E aí eu tento transformar o pensamento da galera, tento mostrar, às vezes, que não é legal certos tipos de música, assim, que não é legal certos tipos de conteúdos que são produzidos nessas músicas. Então a gente tenta transformar, né? Eu tento ser instrumento de transformação enquanto artista e enquanto professor dentro da sala de aula, porque eu falo para alunos que muitas vezes o aluno e o artista que está iniciando é a mesma pessoa. E que, inclusive, vem depois da aula, cola em mim assim para dizer, pô, professor, como é que eu faço para gravar uma música? Como é que faz para isso, para aquilo? E eu vou acolhendo aquele moleque dizendo, pô, Márcio, me mostra teu som, vamos tocar, e leva um violão, toca e canta aí tua música, eu vou tocar aqui. E vou tentando dar algumas dicas e ser o professor amigo, né? Eu acho que e eu, graças a Deus, tenho conseguido ser bem sucedido, ter um bom manejo dentro de sala de aula, tendo essa postura, né? Porque eu tenho colegas professores que eles não veem sucesso nesse tipo de professor. Eles acham que o professor tem que ser linha dura, que tem que brigar, que tem que tal. E eu tento sensibilizar e tento conquistar os alunos, conquistar o respeito dos alunos através do afeto, né? Mostrando para eles que a gente conquistando a confiança, né? A partir da amizade. Então eu consigo ter silêncio na sala de aula, consigo ter a atenção dos alunos, falando baixo, conversando com eles. Não digo isso assim em 100% dos casos. Tem casos e casos, mas na maior parte dos casos, tem situações onde professores não conseguem entrar em certas salas de aula que eu consigo.
E eles veem em mim uma daquelas referências, né? Que às vezes ele, como eu te disse, às vezes o moleque não tem referência nenhuma. O pai está envolvido com tráfico de droga, com crime, a mãe está envolvido com coisas complicadas, os tios também estão presos, né? E aí ele não tem, ele mora com uma avó e não tem uma referência, alguém para dizer, pô, eu queria fazer algo tipo isso que esse cara faz. E às vezes a única pessoa é o professor. E aí o professor artista, né? Eu tento transformar. Mas eu falo pra caramba, né? Eu fico... Muito bacana, mas eu achei muito bacana. Eu acho que essa estratégia que você falou, falando da primeira parte a respeito do, né, de dialogar com esses artistas, eu acho uma boa estratégia, porque a gente tem também que eles se infiltram no nosso meio, então nós temos que infiltrar, entre aspas, né, nos deles também, né? Seria mais ou menos aquilo que Milton Nascimento diz, que o artista tem que ir onde o povo está. Nesse caso, onde às vezes o outro artista também está, né? Não é porque é uma outra vertente, é uma outra que você não pode também começar aí, igual você falou, transformar a partir dessa aproximação. Acho que e essa aproximação está também aí na questão com seus alunos, né? Porque esse professor que às vezes é muito carrasco e tudo, ele vai, na verdade, distanciar. Ele não vai aproximar o aluno, né? E aí ele não consegue transformar. Então, assim, acho que a gente pensa em de certa medida, bem próximo. Agora, eu queria, já assim, acho que já tomei bastante o seu tempo, né, também, você tem também aí a sua família, seu dia a dia, mas para a gente já ir finalizando, e eu queria escutar mais algumas músicas, já que eu vou sugar mesmo, eu queria falar um pouquinho, porque a música, todas me tocaram, né, daquela bicicleta a gente já falou, né, a música Menina, né, que a gente sabe que é quando nasceu sua filha, né? Você fez para ela. E eu queria saber um pouco dessa menina, né? Quem é essa menina? Qual o nome dela? Que idade que ela tem hoje, né? E aí que você tocasse um pouquinho da menina também. Né? E quando você diz na música, né? O refrão ali me, me tocou muito quando você diz assim, mais ou menos assim, né? Não sei se eu vou saber com todas as palavras. Que hoje o que você está fazendo é ver essa menina se transformar em mulher. Né? Eu vejo aí, né, essa questão da paternidade que você muito bem retratou na música e um acompanhamento, né, da criação. Você só tem ela de filha? Isso, ela é filha única, né? É a Ruane, o nome dela, é o amor da minha vida. A gente... essa música eu me tornei compositor não tem muito tempo, né? A partir do momento que eu me tornei compositor, demorou um pouquinho, eu compus essa música. Então não é uma música muito antiga, mas o sentimento, né, aquilo que eu falo na canção, ele é um sentimento muito verdadeiro que me acompanhou durante toda a minha vida, né? Toda a minha vida como pai. A Rua, ela já está com 21 anos, é uma menina, é uma mulher já, né? Já super independente, já tem toma as decisões dela, assim, de forma independente. Quando eu fiz essa canção, eu demorei, depois do momento que eu fiz essa canção, eu demorei um tempo para conseguir cantar a música inteira sem me emocionar. Eu tive que fazer um trabalho de controle emocional, assim, sabe? Para poder cantar ela e não chorar no meio. Porque no começo eu começava assim, quando eu estava na segunda estrofe, eu já estava ali babando com as lágrimas, prantos e tal. Hoje eu já consigo, já consigo manter o controle. Então, Porque só corrigindo, eu falei, não foi composta quando ela nasceu, não, né? Ela já estava, já era grande, já era ela uma já adolescente, era maior, né? Ah, tá. era mais, estava se tornando mulher ali, né? Começando a se tornar mulher e É o que a tal. música fala mesmo, né? Fala. Que porque eu não era compositor a minha vida inteira. Né? Eu passei a compor canções de, sei lá, 7 anos para cá. E depois que eu comecei a compor,
tudo que acontece na minha vida se transforma em música. Qualquer coisa, né? Pode ser coisa Quantas boa. canções, mais ou menos, você tem? Olha, eu acho que agora eu devo ter umas 25 músicas compostas, né, entre as lançadas, né? O disco Sutil eu tenho 11. Tenho 11 canções no disco Sutil, na verdade 10, porque uma é uma versão. Aí eu tenho mais 2 singles lançados, mais 4 músicas gravadas e algumas aqui no baú de cacos. Mas essa produção, ela não para, né? Ela é frenética. Eu estou sempre compondo e Então, isso que sempre... eu ia te perguntar. Mas aí, assim, vamos supor, aconteceu uma coisa e você chega na sua casa ou na onde você estiver mesmo, você já põe a letra e depois já vai pensando na melodia. Como que é esse processo? Ou se você tem, sei lá, tem dias que você senta para compor, como que é? Quando eu sento para compor, nunca sai nada. Mas assim, por exemplo, quando acontece um dia, eu vim aqui, passando aqui pela ponte de Valdo Suruagi, que é uma ponte próxima aqui de casa, e aí eu ando de moto também, né? E aí choveu e eu não tinha onde me abrigar e voltei todo molhado em casa. Cheguei em casa aqui, fiz uma música super romântica, assim, eu tava com visita nesse final de semana, a gente tava aqui confraternizando, tomando cerveja, que eu gosto pra caramba de tomar cerveja. Aí tava tomando cerveja, assando uma carninha e tal. E aí eu falo de fogueira na música, mas assim, eu vim, fiquei meio raivoso, meio puto, né? Pô, me molhei todo, caramba, que coisa, né? E a música não surgiu na hora, mas em outro momento, depois que aquela emoção, né? Aquele sentimento ali de raiva saiu, foi embora, às vezes andando de moto de novo, alguma coisa canta ali na minha cabeça, né? Canta uma frase cantada já, né? Não é uma letra. Eu sempre componho já a letra com a melodia, né? Da forma que eu canto. Você faz a Né? melodia primeiro para depois a letra. A melodia Junto, na vem verdade, né? junto com a letra, né? Quando eu falo, por exemplo, na música Menina, né? Te vi crescer, meu amor, e o tempo nem parece que passou. Ela já chegou para mim assim: te vi crescer, meu amor, o tempo não parece que passou. Foi bom te ver sorrindo, correndo pela casa, caindo, levantando e seguindo os passos que a gente ensinou. Mamãe chorou, papai se emocionou, a cada conquista sua, nos enchendo de orgulho e fé. E hoje eu te digo, meu amor, é por você que a gente tá de pé. E toda a nossa luta é para ver nossa menina se tornar mulher. Isso tudo já veio desse jeito que eu cantei. Assim, né? Os pedaços desse jeito que eu cantei. E aí eu pego depois um instrumento musical e harmonizo aquilo, né? Coloco os acordes e aquilo se transforma numa canção e a gente vai fazendo o arranjo. Mas geralmente vem letra e melodia junto e nunca é quando eu paro, assim, eu digo, esses dias eu quis fazer uma experiência, eu digo, poxa, tô aqui passando por um problema com minha mãe e tal, vou fazer uma música para minha mãe. Não rolou, não consegui, assim, porque não é assim que funciona, não é quando eu quero, é quando eu menos espero, aí vem uma frase junto com a melodia e eu atino, né, para o fato daquilo que está tocando na minha cabeça ser uma música. Aí, às vezes, eu acrescento uma palavra ou outra e essa palavra se conecta com algo que vem depois. Aí, às vezes, isso vai se conectando hoje junto, né? A gente com o celular, com o gravador. Eu estou, às vezes, na moto, dirigindo, aí vem alguma coisa, eu paro a moto no trânsito, desligo, aí canto aqui no celular. Aí esqueço, aí depois eu vou, tá, poxa, aí canto de novo, aí depois eu chego em casa, caramba, isso tudo que eu cantei é a mesma coisa, é uma música só. Aí vou lá, ponho os instrumentos, né, o violão, geralmente, a guitarra, e surge uma canção. Então, geralmente é dessa forma que, né, a música que me vem ao meu encontro. A composição vem ao meu encontro. Se eu for atrás dela, até hoje não rolou. Pode ser que um dia eu aprenda ou encontre um caminho para fazer dessa forma, mas por enquanto não é assim que funciona comigo, né? Eu acho que assim, eu tô satisfeito, né? Queria te ouvir mais cantando, se você pudesse, mais alguma. Ah, lembrei.
se tem, né, assim, porque eu não sei como funciona, se você tem alguma música preferida, assim, ou tem gente que fala assim que a preferida, artistas, né, é aquela que tá fazendo no momento, né? Como que você, assim, tem trabalhos que você gosta mais, que você gosta menos? Olha, eu não tenho, eu na verdade acho que não. Acho que eu sou bem assim, né? Aquele pai que gosta de todos os filhos da mesma forma, né? Mas assim, tem épocas que eu também, além de, eu escuto as músicas que eu faço. Assim, porque são músicas que eu costumo dizer, eu não faço música, por exemplo, para vender, né? Assim, eu não tenho esse propósito, né? De, poxa, fazer uma música agora sobre isso, que é porque eu tô porque eu acho que isso aí vai dar ibope, que eu vou conseguir tocar na rádio. Não faço dessa forma. Eu, na verdade, eu faço música, a música que eu consumiria. Que muitas vezes, então, aquilo que eu faço, aquela música que eu faço, eu compraria o meu CD, assim, sabe? Eu não, se é uma música que eu escuto, eu digo, poxa, essa música aí não seria uma música que eu compraria. Eu não faço só por fazer. Então, assim, todas as músicas eu tenho um grande carinho por elas, né? Eu me apego muito a todas. Agora, tem épocas assim que eu tô na fase pai, escutando menina, vou escutar várias músicas e de repente eu ponho menina no meio lá, porque eu tô nela, na vibe dela. Ou então que eu tô numa música assim de recomeço, de dar uma guinada nos meus projetos, nas minhas coisas, e aí eu escuto nada terminou. Porque eu digo, porra, quando eu tava desacreditado, tô tentando me aí o escuto nada terminou. Então são momentos, de acordo com o momento que eu vivo, eu escuto. Ou então música de sofrência, né? Que não é aquela sofrência que a gente está acostumado, mas uma música de oh, meu amor, não me deixe e tal, né? De uma forma poética. E tem também essa, que é Ser Feliz é Bem Melhor. É uma canção que é isso, que foi uma canção para resolver uma DR, né? Aí eu tô, tem todo tipo de coisa aqui, né, que acontece. Então, Então, pra gente finalizar, já que eu queria te escutar um pouquinho mais, nada terminou, né, que você falou? nada terminou. Você pode fazer um pouquinho dela? Posso. E quando se quer fazer acontecer aquilo que você. Deixa eu me lembrar do acorde, faz tempo que eu toco. E quando se quer fazer acontecer aquilo que você sempre desejou, na tua rota tem algo que te faz sofrer. Entenda, meu amor, nada terminou. Meu bem, tire os olhos do velho retrovisor. Não tem remédio, num piscar de olhos isso já passou. Eu falo sério, não tem mistério. Tamo junto, vamos aí. Não tenha medo de insistir. Volta logo, vem no jogo, que aqui não tem ninguém é ganhador, nem tampouco perdedor. Vem que o jogo é diferente, só brinca quem gosta da gente. Remédio pra não sentir dor. Fui bem quando tentei, não demorei a perceber que quando é mais difícil vem com mais sabor. Venha me dizer que não vai acontecer. Já te falei, amor, nada terminou. Meu bem, tire os olhos do velho retrovisor. Não tem remédio, num piscar de olhos isso já passou. Eu falo sério, não tem mistério. Tamo junto, vamos aí. Não tenha medo de insistir. Volta logo,
aqui ninguém é vencedor, nem tampouco perdedor. Vem que o jogo é diferente, só brinca quem gosta da gente, é remédio pra não sentir Muito bom. Rodrigo, então, se você quiser mais alguma consideração, algo que você acha que deveria falar, mas desde já eu quero te agradecer, né? Acho que o nosso contato só começa, não acho que pretendo que não tenha fim, né? E eu vou te mandar, eu te falei eu fiz um pequeno livro de poesias e assim, algo que era bem coisas que eu comecei lá na adolescência, e um dia eu falei, vou organizar, e eu nunca tinha coragem, e aí uma amiga minha, que também trabalha junto comigo, falou para mim, né, ficou me incentivando, e aí eu criei coragem, fiz, né, fiz em forma de e-book, e fiz algumas cópias impressas. Depois lá no WhatsApp, você me passa o seu endereço, que eu faço questão de encaminhar para você como um agradecimento também, né? E que a gente possa continuar conversando, né? Que você possa também continuar aí, que eu possa continuar te ajudando na análise do discurso, com meu singelo trabalho, né? Que foi ele que nos aproximou, né? E sou grato de coração mesmo por essa entrevista. Acredito que vai ser uma das melhores matérias que eu já fiz para o blog. Oh, que bom. Eu que preciso lhe agradecer, porque assim, foi uma grande oportunidade. Eu acho também que a gente vai construir uma amizade que está só começando. A gente vai fortalecer esses laços daqui para frente. Vou te mandar também um material, um disco, uma camisa aqui do Disco Sutil para você, no seu endereço. Quero parabenizar você pelo trabalho. A entrevista foi muito bacana, foi muito descontraída. Foi um bate-papo, do jeito que eu gosto. A gente foi um bate-papo de amigos, assim, a gente trocou aqui experiências, energias, e é bom. Eu espero que aconteça outras vezes, e aguardo você aqui em Maceió para te mostrar a minha terrinha aqui, né, o meu pedaço de paraíso, o meu quintal. Vamos sim, passando a pandemia, vamos combinar. Vamos combinar. Assim que passar a pandemia, eu faço questão de te receber aqui, né? A casa é modesta. Eu espero daqui para lá organizar um quarto de hóspede aqui. Eu espero também que você goste de animais, porque eu tenho 4 cachorros, 13 gatos, entendeu? Assim, se você... Então, a gente vai manter esse contato. Parabéns pelo seu trabalho, tanto no canal quanto no blog. Que no blog eu confesso a você que não o conhecia ainda, mas vou compartilhá-lo, vou acompanhar todas as suas matérias, o trabalho que você vem fazendo, porque já me sinto íntimo de você pelo canal, né? A gente nunca tinha conversado assim, mas o seu canal nos aproximou, e a gente e eu já conversava, né? Já tinha essa conversa com você através dos vídeos, né? Você já foi meu professor por muitas vezes e continuarei sendo aí seu aluno nessa jornada aí da análise do discurso. Estou só começando, tenho muito para aprender, e você é uma das referências assim que eu vou levar para minha formação e para minha vida, né, como amigo aí, eu espero. Que bom, eu fico satisfeito. Porque assim como você, a gente tem uns momentos também de querer desistir, de não levar adiante, então isso fortalece, né? A gente é ser humano, não que a gente gosta só de confete o tempo todo, mas essa forma de reconhecimento e de identificação, até mais do que reconhecimento, é muito importante para a gente continuar desenvolvendo, né? Verdade. Mas é isso mesmo, a gente passa por esses momentos, né, a trajetória ela é pesada muitas vezes, né, o jogo é duro, mas a gente vai encontrando aí nossos pares para que a gente possa ir se fortalecendo e seguindo firme aí na nossa caminhada, na nossa jornada.
Tá bom, então. Ainda Então, hoje tem algum vídeo seu. a gente vai se falando e eu te peço desculpas também por a gente ter, por às vezes também a gente às vezes não ter dado certo, né? Às vezes as minhas agendas, a sua, mas hoje finalmente é porque tinha que ser hoje, né? Eu também acredito muito nessas questões. É verdade. Obrigadão, Danilo. Abraço forte e vamos nos falando aí pelo Zap. Tá bom, Amanhã fique com Deus. a troca a mensagem. Fica com Deus aí, tudo de bom. Forte abraço. Tchau, tchau. Neste vídeo de hoje, eu quero convidar você a assistir a entrevista que eu fiz com Rodrigo Sam, um cantor alagoano de 39 anos, que tem entre suas composições a música Menina, Aquela Bicicleta, Se a Canoa Virar e tantas outras. Eu o entrevistei em 7 de março de 2021, mas só agora eu pude complementar. Eu o entrevistei em 7 de março de 2021 deste ano, mas eu só pude organizar o material agora devido a problemas de saúde na família. Então o Rodrigo Sam se tornou um grande amigo, eu o conheci aqui através do canal, ele assistiu alguns vídeos meus e deixou um comentário, se inscreveu e eu vi o trabalho dele. Vou deixar aqui o canal do YouTube para vocês assistirem as composições, os videoclipes que ele tem, e achei a poeticidade de suas canções muito grandiosas, me tocaram a alma e com isso eu resolvi bater um papo via Skype. Peço perdão pela má qualidade das imagens e do som, mas eu não poderia deixar de passar e registrar aqui no canal essas palavras tão belas do Rodrigo. Rodrigo Sam, ele é formado em licenciatura em matemática, dá aula de artes, também se formou no Instituto da Guitarra em São Paulo e ele é mestrando na área de letras e linguística, trabalhando também com análise do discurso, que é uma área que eu gosto muito. Confiram então o bate-papo gostoso e descontraído com Rodrigo Sam. Espero que vocês tenham gostado desse cantor poeta que revela sua alma nesse sotaque gostoso de Alagoas, Maceió, trazendo essa musicalidade da praia, mas ao mesmo tempo cheia de poesia, de sensibilidade e de carisma. Esta foi a entrevista com Rodrigo Sam, e se você gostou, compartilhe, marque seus amigos, ajude o canal a crescer e a divulgar esses talentos, né? Se você também é um talento, quem sabe podemos fazer aí uma outra entrevista, trazer mais esses outros conteúdos para fortalecer o nosso canal. Qualquer sugestão, comentário, nosso e-mail é intertextopassos@gmail.com.